Bom dia, galerinha. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Bom, espero que estejam todos bem. E dando continuidade, né, às nossas atividades de laboratório. A atividade de hoje é uma atividade bem simples e tranquila. Eu optei em deixar a aula gravada, a fim de que, se você precisasse retornar para poder tirar alguma dúvida do processo, do que tinha para fazer, você conseguir ter o acesso mais tranquilo à gravação. Então, é uma atividade tranquila, uma atividade rápida. Lembrem de enviar outra atividade, quem ainda tem alguma pendência, as notas já estão sendo fechadas, nosso prazo já está apertado. Vocês já sabem, né, que quem não cumpriu o prazo vai enviar, a nota já não vai ser mais a mesma, não vai estar mais valendo um ponto, porque vocês tiveram um prazo para cumprir e não cumpriram. Então, ainda assim, envie, porque é melhor ganhar alguns décimos do que ficar sem nota nenhuma, né? Para ajudar na disciplina, na parte teórica lá em cima com o Ronaldão. Então é o seguinte, hoje a gente vai fazer a construção de um gráfico no Google Planilhas, que é o equivalente ao Microsoft Excel, com a diferença de que ele é gratuito e completamente online, né? Apesar de ter também a versão online do Excel, com o pacote 365, gratuita também. Mas como a gente está na plataforma Google, vamos utilizar tudo aquilo que a plataforma nos oferece. Bom, como vocês podem ver aqui no título, a gente vai estar fazendo um gráfico sobre a Covid-19 no Brasil, né? Até o atual momento. Então, o que é que a gente tem aqui? Os estados. Então, a gente vai contabilizar todos os estados mais o Distrito Federal e vamos pegar o número de contaminados, o número de recuperados e o número de óbitos. Professor, como é que eu vou pegar esses números? Como é que eu vou transformar isso tudo em um gráfico? Tranquilo, bem prático. Google, normal. Vamos aqui, casos de Covid no Brasil. Já apareceu aqui. Então, quando a gente abre logo o Google, a gente vai ter milhares de informações. Então, temos aqui a evolução diária da Covid no Brasil. Temos aqui o mapa na região da América do Sul. Temos informações da vacina, os testes realizados no Brasil. E aqui a gente chega onde a gente quer, os casos. Então dá uma clicadinha aqui que vai abrir todos os estados. Se eu não me engano, confirmando, o único estado que a gente não vai ter o número de recuperados é o Acre. Não sei dizer porquê, já pesquisei outras fontes, não consegui encontrar, nem mesmo no site do próprio estado. Talvez quando vocês forem fazer atividade, isso aqui já esteja diferente. Então, é importante que vocês verifiquem no momento que vocês forem fazer atividade, no caso daqui a pouco, né, na aula, vocês já verifiquem se já tem ou não. Podem pesquisar em outras fontes. Essa aqui é a última atualização de 2 dias atrás, então hoje aqui na gravação é terça-feira à noite. Então isso aqui que são com os dados de até domingo. São os mesmos, já tem aqui uma diferença dos dados que eu utilizei na aula de segunda-feira com a turma A. Então a gente já tem uma diferençazinha aqui. Já tem um aumentozinho no número de casos. Bom, obviamente que aqui os números eles estão com a redução, mas aqui a gente tem as outras casas decimais, então, para poder acrescentar. Então vamos lá, vamos aqui na tabela, novamente, vou colocar aqui estado. São Paulo, só preciso colocar de forma abreviada mesmo, utilizar. Professor, posso escrever São Paulo? Tranquilo, fica a seu critério. Aí vamos aqui, número de São Paulo. Eu tenho 2.840.000 mais 3.912. Então eu vou ter 2.843.000. Qual é o resto do número? 912. Esse é o número de infectados, né?
Os recuperados, eu tenho 2.480.000. E aqui tem mais 43.000, então 43.295. Então eu vou somar isso aqui, né? Então eu vou aqui recuperados. Se eu tenho 2.480.000 mais 43.000, então eu vou botar aqui, né? 8 mais 4, 12. Vai 1, então vai ficar 2.523.295. 2.523.295. E o número de mortes, eu tenho 92.798 mais 105. Então, eu vou adicionar esse 105 também aqui, que é aqui a atualização. Então, eu vou ter 92.1310.9. 92.903.000. Ou 903.000. 92.903. 92.903. Acho que foi isso aí mesmo. E vou fazer esses dados com mais de um estado. No caso, vamos fazer com todos. Eu vou colocar mais dois aqui. Minas Gerais. Aqui, MG. 1.033.330.000, né? Então, eu vou ter aqui mais 1.839. Eu tenho 1.331.869. Os recuperados em Minas, eu tenho 1.221.809. 1.221.809. E o número de mortes em Minas, eu vou ter 32.414 mais 96. Então, eu vou ter 32.510. Rio Grande do Sul, RS. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Contaminados. Tenho 950.000 mais 1.007, 951.007. Recuperados. Rio Grande do Sul, 906.000. Mortes, 24.266 mais 70. Eu vou ter 24.336. 24. Bom, eu vou parar aqui nesses três, que é só para poder exemplificar. Obviamente, eu vou pegar minha tabelinha aqui, vou organizar, vou deixar ela bonitinha, né? Colocar as bordas, tudo bonitinho para não ficar as coisas feias. Posso pegar também todos os dados e posso centralizar para ficar uma coisa mais organizada. Bom, com as ferramentas hoje, tanto o pacote Office como o pacote do Google, fazer gráfico ficou cada vez mais simples. Nesse primeiro gráfico que a gente vai estar construindo aqui no Planilhas, eu não vou exigir tanta personalização. Até porque eu quero que vocês se acostumem com a ferramenta, que eu sei que a maioria de vocês não mexe nesse tipo de ferramenta. Mas para vocês já começarem a se acostumar, porque no segundo trimestre a gente vai ter um trabalho onde a gente vai usar novamente criação de gráficos, tudo direitinho, mas a gente vai ter uns upzinhos a mais. Selecione todos os dados da planilha, todos. No caso vai estar até mais embaixo. E bota de novo, inserir gráfico. Pronto, agora ele leu. Às vezes ele quer isso para poder entender qual é a faixa que você está pegando. Qual a faixa de informações. Então perceba que aqui ele já me deu o título, contaminados, recuperados e mortes. Professor, eu posso alterar esse título? Pode. Posso botar aqui, ó.
números da Covid-19 no Brasil. Pronto. Ele já me dá a legenda: contaminados azul, recuperados vermelho, mortes amarelo. Mas eu posso olhar e dizer assim, pô, essa relação aqui não tá legal de cores. Posso alterar essas cores? Posso. Clico 2 vezes na tabela que eu quero, que é a parte aqui, ó, de personalizar o gráfico. Posso mudar, por exemplo, eu quero que a cor dos recuperados seja verde. Vou deixar um verde menos chamativo. Pronto, recuperados verde, verde indicando saúde. Posso pegar aqui os óbitos e botar de vermelho, por exemplo. Então, isso aí vai a critério de cada um de vocês. Obviamente, você vai precisar aumentar o espaço, tudo, porque você vai ter mais dados, né? Então, você aumenta, deixa a tabela personalizada, bonitinha. Então, aproveitem para poder explorar um pouco. Por exemplo, né, eu vou tentar um outro tipo de gráfico. Para o que a gente está fazendo, comparação, esse é o melhor gráfico, que é o gráfico de barras, o gráfico de colunas, né? Eu posso fazer outro tipo de gráfico também. Eu posso botar, por exemplo, um gráfico de linha. E esse gráfico de linha me dá essas informações. Só que nesse caso, como a gente está falando de mais estados, não fica legal a comparação. Eu vou estar aqui, ó, São Paulo, Minas, ele me dá os pontos. Você consegue ver os pontos aqui. Eu posso também ter um gráfico de áreas. Uma área sobrepondo a outra. Posso botar aqui a barra no formato horizontal, né, empilhada, onde ele vai acumular aqui, ó. Chegou aqui, então aqui ele já me deu em porcentagem, 50%, um pouquinho mais de 50%. Aqui eu tenho uma outra porcentagem, né, que vai ser entre 50% e 100%, já que aqui ele não vai trabalhar mais com os números. E essa pequena porcentagem. O que é o ruim do gráfico empilhado assim? É o que a gente chama de empilhar o gráfico. É que gráficos assim, mesmo que ele venha com a legenda numérica, a leitura não é tão legal para uma comparação. Então, eu tenho N formas de trabalhar. Você vê que o próprio Google sugere gráfico de barra, de coluna, porque é a mesma coisa. Gráfico, barra e coluna é a mesma coisa, porque ele considera que barra ele horizontal e coluna ele vertical. Mas para nível de comparação, esses são os melhores gráficos. E sem empilhamento, tá vendo aqui? Empilhamento nenhum, porque eu posso botar empilhamento, que é o 100%. Ele volta para aquele gráfico que a gente viu. O padrão, que é trabalhando com os números, não mais com a porcentagem. Sem empilhamento. Então vocês vão ter uma infinidade de formas de trabalhar com isso aqui. Gráfico de pizza, onde ele vai vir os dados em porcentagem. Aqui, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo. Só que é um gráfico que, por que a gente quer, não é legal, porque eu não consigo comparar. Então, mexam, usem, abusem, experimentem, tente outros gráficos, mas façam de uma maneira onde as informações fiquem o mais legíveis possível e, de preferência, personalize a sua maneira. Lembre que essa atividade vale 1 ponto no laboratório. O prazo de entrega dela vai para o dia 10 de maio. Ela já está postada na sala, nesse momento, para que você apenas entre, desenvolva a sua atividade. Dá tempo você fazer ela no final agora, nesses minutos que ainda tem de aula, tranquilamente, dá para fazer todo e não acumular atividade, porque vocês vão entrar em semana de avaliação e o que vocês acumularem vai acabar atrapalhando. Então não deem mole, adianta essa atividade. Já vou começar a lançar as notas, vou mandar as notas para Ronaldo para poder ser somado, porque o boletim de vocês está chegando. Então é isso aí, galerinha.
Boa atividade. Qualquer dúvida, larga aqui na sala que eu vou estar vendo e respondendo. Valeu!